E aí, meus queridos? Vocês estão bom? Tudo certo, e você? Tudo ótimo. Mas hoje o clima é de assombração. Terror. Teremos aqui a saga Invocação do Mal, meus jovens. Em preparação à Invocação do Mal 4, o último ritual, Exatamente. filme que vai encerrar a franquia principal e que Isso. promete muitas coisas aí. Nós iremos falar o que nós precisamos saber sobre Invocação do Mal, o Invocaverso, até fazer um esquenta aqui. Os filmes foram relançados no cinema agora, o 1, o 2 e o 3, só que às vezes a pessoa não tem tempo pra assistir de novo os 3 filmes. Com certeza Não não tem tem. tempo de ir no cinema depois. Então o que a pessoa pode fazer? Vir aqui nesse vídeo e assistir tudo, o resumão, pra ir assistir o quarto filme que estreia no dia 4. Olha que engraçado. Mas antes disso, você já sabe, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho que você não ativou e deixa aí nos comentários o que você acha, se você tá animado pra Invocação do Mal 4, enfim. Tudo começa em 2013, o primeiro filme da família Perron. Foi uma história que se passou em 1970, nos Estados Unidos. Uma família que se mudou para uma casa e a casa tinha alguns acontecimentos estranhos. Os Warrens participaram desse caso e alegaram que tinha uma presença demoníaca de um demônio ligado a uma bruxa chamado Bathsheba Sherman. Eu assisti recentemente esse filme, né? Até para gravar este conteúdo. Por quê? Porque eu sou um cagão e eu não tinha visto e ignorava toda essa franquia com a minha mais forte alegria de nunca ter visto nada. E, cara, vou falar pra vocês, dos 3 filmes que a gente vai falar, este com certeza é o melhor pra mim. Eu acho que o James Wan consegue dar uma cara diferente pro cinema de terror. E a primeira coisa que me chamou muito a atenção nesse filme são as maneiras de gravação. Diferente de outros filmes de terror, aqui no Invocação do Mal, você tem todo um contexto antes do filme, digamos assim, começar. Uma coisa que eu achei muito interessante é no começo do filme, quando a família tá chegando com o carro e ele grava, tipo, de dentro da casa, como se você estivesse no lugar da entidade, tá ligado? Tipo, Sim. você vendo ali a família chegando, tipo, chegou carne nova no pedaço. Fora isso, ele vai te dando uns contextos da casa, dos locais que no futuro eles vão passar, então tipo assim, ele vai te dando vários ângulos da casa, do terreno, do local, que depois quando começa a acontecer as coisas, sabe que a pessoa tá em tal lugar, você não fica tão disperso no filme, tipo, como que ela chegou ali? Não, você já sabe provavelmente por onde ela passou, por onde ela foi. Ele conseguiu de uma maneira levar esse filme de uma forma totalmente diferente que todo mundo tá fazendo, tá ligado? Não é? E aí a casa é assombrada porque essa Bathsheba era uma bruxa. Tudo bem que antigamente a pessoa fazia algo diferente e já falava que a pessoa era uma Fazer bruxa. um chazinho de boldo. Mas Já era. ela era realmente uma bruxa, né? Ela sacrificou o filho dela. O filho dela foi achado com uma agulha na cabeça e ela se matou logo após. Então, no filme, o demônio da Bathsheba queria possuir a mãe, Carolina, o nome dela, Carolina, Eu acho que Caroline, pra ela, enfim, fazer as mesmas coisas que ela fez e aí sacrificar também. Ela tinha 5 filhas, né? Era a Caroline, os 5 filhos e o marido. Só que o marido mal ficava em casa porque ele trabalhava vendendo joias e tinha clientes em muitos lugares. Tanto que ele era uma pessoa muito cética. As coisas foram acontecendo. Ele chegou depois e não acreditava muito no que estava acontecendo porque ele não ficava muito na casa e não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo. Sempre Isso tem esse personagem em todos os né? filmes, né? Isso é bizarro. Mas tanto é que tem, né? Tem todas as polêmicas, sempre a vida dos Warren sempre foi cheia de controvérsia, polêmica e tudo mais. Tanto é que a maioria dos casos, tanto abordados no Invocaverso, quanto os que não foram e talvez os que vão ser abordados ainda, a maioria deles são dramatizados demais, né? Considerado por... Pela tem galera que faz parte, né, tem quem dessa acha- demonologia. tem quem acha que não é nada real, tem gente que fala que não é tudo isso. Tanto é que a família Perron real declarou, assim, que o casal meio que deu uma exageradinha. Uhum. Não no Invocação do Mal, mas no relato, né? Mas também tem aquela questão das gravações. Algumas pessoas já devem ter visto algumas curiosidades falando que a família Perron real já visitou o set de gravação do Invocação 1 e meio que relataram uns casos estranhos, assim, sabe? Umas Uhum. aparições. Até a Vera Farmiga lá apareceu com um hematoma no corpo. A Vera Farmiga e tem a Joel King, que é uma Sim. das filhas da família ali Ela é do no primeiro? filme. Ela é do primeiro.
Ah, eu pensei que era do segundo. E ela falava que surgiam vários hematomas no corpo dela. E aí ela ficou preocupada, foi no médico e aí ela viu que ela desenvolveu uma doença no sangue. E aí todo mundo ficou preocupado com ela, porque querendo ou não, é uma criança também, né? E aí todos os dias, antes das gravações, ela tinha que fazer algum exame de sangue. Porque ela poderia ter sérios problemas e poderia até precisar de transfusão de sangue. Caraca. E sabe o que é o mais bizarro? As gravações terminaram e os hematomas e a Sumiram. doença sumiram. Caraca, mano, que doideira. Isso tudo tem entrevista aí na internet, tipo, elas falando. Essa da Joy King eu vi num podcast que ela fez, da Vera Farmiga, é um vídeo que eles gravaram dela. E o próprio James Wan fala que enquanto ele tava escrevendo o roteiro, o cachorro dele começou a latir, olhando pra um lugar na sala. Só que não tinha nada ali. E aí o cachorro foi latindo, acompanhando esse possível objeto saindo assim da casa, enquanto ele escreveu o roteiro. Então, assim, às vezes pode ser alguma história pra vender? Pode, mas muitas coisas bizarras foram acontecendo no entorno ali das gravações e tudo mais. E puxando o gancho do cachorro, o nosso único personagem que morre no primeiro filme é o cachorro da família, né? E ele era o único que não queria entrar na casa e eles descobrem que tava morto no dia seguinte. Isso pra mim, particularmente, já seria um bom indício pra eu ter ido embora dessa casa. Mas Não, tudo mas bem. exato. Se você acha que seu cachorro morrer do nada é de boa, tudo bem pra você, tudo bem. Mete marcha, continua na casa lá, tá ligado? Eu descobri, meu jovem, que a irmã da Carolina escreveu 3 livros sobre tudo o que aconteceu nessa casa. E eu vou contar aqui um pouco do que ela escreveu. Primeiro, ela disse que a história foi muito diferente daquilo que foi contado no filme. Não que foi uma mentira, mas o que acontece? A família Perron morou lá durante 10 anos. Aí você fala assim, mano, Quem faria isso? Tipo... O cachorro morreu, eu vou ficar. Não, o Foda-se. cachorro... E, tipo assim, o cachorro morrer foi uma das coisas... Falar assim, Mais- meio chulo, mas, tipo assim, uma das coisas até mais leves. Ela fala que a Caroline viu no jornal da cidade um anúncio dessa casa vendendo. E aí ela ligou pro corretor, ela até pagou, acho que $500. Ela só deixou o dinheiro pras filhas comerem e tudo mais. E pra ele segurar a casa, porque ela gostou muito da casa e tal. E aí ela foi lá visitar, amou a casa. Só que qual que é o problema? Naquela época, não havia uma obrigação da pessoa falar o que aconteceu naquela casa. Porque pessoas morreram, suicídio, um monte de coisa naquela casa ali. Tinha alguma energia estranha que o corretor na hora não falou. A única coisa que ele falou foi: eu só aconselho você deixar à noite as luzes ligadas dessa casa. Ela não entendeu porque que ele falou isso. Enfim, Corretor assim, ó, monstro. e aí eles se mudaram pra lá. E aí desde o começo, a Caroline, que tava muito ansiosa e muito feliz por morar naquela casa, ela começou a se sentir muito triste, como se tivesse uma energia negativa ali. E aí as filhas começaram a ver coisas. Começou desde pequenas coisinhas. Elas falavam que a cama, dormindo, a cama acordava em um lugar diferente. Tipo, não lá do outro lado, mas, por exemplo, você coloca a cama aqui, você acorda, sua cama tá mais pra cá. Então elas falavam que todos os dias tinha que mover a cama de novo lugar porque se mexia sozinho. E aí as filhas começaram a ver vultos na casa, ver coisas acontecendo. E, estranhamente, eles ficaram 10 anos morando lá, as filhas se acostumaram a interagir com os fantasmas. Tanto que muitos anos depois, como eu falei, tinha 5 filhas, uma delas falou que até brincava com o fantasma. E ela não falou na época que ela tinha medo de falar e eles tirarem esse amigo que ela tinha lá dentro. Mas aí isso aí foi adaptado também, né? A gente chama de Gasparzinho, fantasminha camarada. E aí várias coisas bizarras foram acontecendo. Tinha uma vizinha que ela tinha alguns filhos da mesma idade que as filhas da Caroline, né? E deixava brincar, só que viu que coisas estranhas estavam acontecendo na casa e, tipo assim, não deixou mais elas brincarem lá. Também a menina levava a filha pra brincar lá, a gente vai brincar eu, ela e o tio ali, ó. E aí, enfim, chegou um momento que, tipo, os vizinhos percebiam coisas estranhas aconteceram. E aí chamaram um cara chamado Keith. E esse Keith bateu na porta e falou assim: ah, eu sou E ele é um cara que mexia com... como se fosse os Warrens, mas em um nível menor, digamos assim. Aham. E ele bateu na porta e falou assim: ah, eu sou um cara que vocês chamaram aqui pra ver o que tá acontecendo na casa. Aí ela: mas a gente não chamou ninguém. Então acredita que foi algum dos vizinhos que viu alguma coisa estranha acontecendo e chamou esse cara. Ele fez, não foi bem uma pintura, mas ele desenhou uma cruz na porta. Quando ele fez isso, a porta começou a bater do nada e bateu na cabeça de uma das crianças. E o que esse cara fez? Chamou os Warren. E aí, enfim, acontece tudo. No filme, o personagem principal, mais do terror, seria essa Bathsheba Sherman, que foi uma Sim, bruxa.
Só que ela fala que não foi nem a entidade principal que tinha nessa casa. Fala que a Caraca. família teve contato com 12 entidades diferentes. Por que a história é um pouco diferente? Essa Andrea que escreveu os 3 livros, ela fala que os diretores e os roteiristas leram todos os livros pra saber a versão dela. E eles fizeram várias versões do roteiro e mandava pra família pra ver o que achava e tal. Só que tinha coisas que a família até achava muito pesado contar. E não queria contar. Então eles resolveram pegar um lado diferente, foi esse da Batseba, e escrever sobre isso. Caraca, que doideira, mano. Pesquisando assim sobre os 3 casos, eu acho que é o mais assustador, assim, dos Warren. Tudo bem que todo filme eles vendem que é o caso mais Mais assustador. assustador. Mas por tudo que fala, a entrevista com as irmãs, com as filhas, tudo ao redor, dos vizinhos, todo mundo fala que tinha alguma coisa estranha nessa casa, sabe? E a casa existe até hoje. Cara, mas de verdade, mano, de verdade, sendo bem uma pessoa normal, se é que isso existe. Como que você mora 10 anos nessa casa e, tipo, beleza, tá ligado? É, tipo, é sério que, tipo, não tem outro lugar pra ir, tá ligado? Sei lá, eu acho que às vezes não é do jeito que a gente tá imaginando, né? Porque assim, o filme é um filme de terror contado por uma pessoa que quer... Assustar. Sim, Aham. exatamente. Que no caso... Vai ter jump scare, tá ligado? Tanto o diretor do filme, toda a construção do filme, quanto a Lorraine também, tá ligado? Uhum. Que ela foi a principal consultora do filme. Na verdade, até dos 2 primeiros, né? O terceiro Depois ela eu acho morreu, né? depois ela acabou morrendo. Ela é a principal consultora do filme. Então, assim, era do interesse de geral. Se fosse bem aterrorizante. Exatamente. Tanto pelo filme vender, porque história assustadora sempre vende, não importa quando, como, nem onde. E a Lorraine também para se crescer, né? Pra ter visibilidade. Porque, assim, se for, por exemplo, tem se não me engano, a filha mais nova do casal Barron. Também fez um livro, só que num estilo muito diferente, contando todos os relatos, mas de um jeito mais místico. Não de terror, tá ligado? Não pra assustar, mas pra falar sobre as coisas, tá ligado? E aí, às vezes, é isso, tipo assim, não aparecia um monstro, tá ligado? Na cara de ninguém, assim. Não tinha o Homem Torto, por exemplo, tá ligado? Tudo bem que o Homem Torto é do segundo, mas não aparecia... Mas nesse sentido. Sim, tá ligado? fala com essas coisas. Tanto que essa Andrea, ela fala que até hoje ela acredita que essa casa é como se fosse um portal. Ela fala que uma vez teve uma visão, porque ela viveu lá muito tempo durante tudo isso, né? Ela fala que teve uma vez que ela teve uma visão, 2 pessoas, 2 homens na casa, que olharam pra ela e acharam que ela era um fantasma. Então ela falava que a casa tinha alguma coisa meio que mística, no sentido de ser um portal entre dimensões diferentes, que não sei o quê. Porque assim, se 2 homens olham pra você falando que você é um fantasma, talvez esses caras estão em outro plano e você é um fantasma aparecendo pra eles, sabe? Então nisso que ela acreditava. E aí, enfim, 10 anos se passaram nessa casa até a família se mudar e cada um ir pro seu lado. É isso. Caraca, mas que loucura. Não, e assim, tem gente também que leva tudo isso de um jeito muito mais natural do que a gente mesmo, tá ligado? Porque eu sou, assim, eu sou bem sincero, eu sou totalmente cético pra tudo, assim. Então é meio difícil de eu acreditar na maioria das coisas. Mas também, assim, pode ter acontecido e pra mim tá tudo bem. Agora, tem gente que leva isso na maior naturalidade. Tem médium, né, por exemplo, que vê, sente tudo. E só deixa assim, passar, e né? pra pessoa é totalmente normal, tá ligado? Vê gente, tipo, sei lá, um antepassado que já foi faz muito tempo e passa, assim, vê a pessoa passando, conversa e tudo mais. E vive a vida. E eu acho isso um absurdo, tá ligado? Lógico. Não, isso aqui pra mim, é um negócio de... Literalmente, de outro mundo. Mas tem pra pessoas assim que é totalmente normal, então deve ser o caso, tá ligado? Deve ser totalmente normal. Eu sempre lembro da minha mãe nessas resenhas, que ela viu uns filmes desses e ela falou: é o seguinte, se eu tô morando na casa e vem um fantasma aqui, o mínimo que ele tem que fazer é lavar a louça também, né? Já que tá rachando. E seguindo pro próximo filme, 2016, lança o segundo filme, Invocação do Mal 2, que conta a história da família Hudson, da Inglaterra, onde os Warren se interessaram pelo caso sobre uma possessão de uma menininha, no caso... Poltergeist, né? Como eles falam. O Poltergeist, uma das filhas do casal, que se chama Janet Hudson, que tinha várias coisas estranhas, móveis levitando e uma cacetada de coisas malucas e paranormais, sobrenaturais. E no final eles acabam descobrindo e começando a investigar a aparição de um demônio chamado Valak, que se apossava de uma imagem de uma freira bizarra. Que, no caso, virou depois, né, o filme A Freira. 2 filmes, né? 2 filmes. Horríveis, inclusive. Eu acho que um dos pontos que a gente até não tocou um pouco antes é que essa franquia também é muito inteligente na hora de inserir outros elementos pra fazer mais filmes. Tipo, no primeiro filme, eles começam o filme mostrando uma aula onde eles estão falando da Annabelle. Sim. Falando que esse é um dos casos. E nesse filme já começa com a Lorraine, tipo...
falando. vendo o Valak, tá ligado? E pra mim, uma das cenas mais fodas é aquela que o marido dela pintou o quadro, porque ele também tava vendo, né, esse demônio. Aí, tipo, o quadro tá na parede, aí vem vindo uma sombra, entra atrás do quadro e depois vai lá e dá, tipo, um susto, assim. Aquela, pra mim, é um jumpscare muito foda que o cara fez, tá ligado? Jumpscare de Invocação do Mal, eu acho que Não, é um dos todos melhores eles, que mano. tem. Muito foda. Mais um filme dirigido pelo James Wan, né? É o segundo, Invocação do Mal. E assim, mantém a mesma essência do primeiro. Eu vou ser bem sincero em falar que pra mim o segundo é o melhor filme dos 3 até agora, né? Esse? Pra mim é coisa de outro nível, assim. Talvez por experiências, né? Eu acho que o 2 ele é mais assustador, mas eu Sim. gosto mais da história do 1. Ah, sim, eu Eu acho, acho que é isso. acho que é mais ou menos isso. Tô levando mais em consideração toda a experiência, né? E assim, a nossa experiência aqui com esse filme foi uma coisa bem macabra. Então. É, que pra quem não sabe, primeiro estávamos em 4 pessoas. E Por aí. enfim, 2 horas da manhã. Que tanta coisa pra fazer. Vamos assistir um filme de terror. Os No caras horário poderiam do fazer o mal. quê? Jogar um videogame? Sim. Queria jogar um FIFA, Pedir uma montar um pizza? campeonatinho. Fazer um monte de coisa. Mas vamos assistir Invocação do Mal 2. O que aconteceu, meu caro Arthur? A gente terminou o filme. Só alguns minutos. O que acontece? A TV queima. Eu acho que queimou nos créditos do filme, alguma coisa assim. Ou, sei lá, tipo, tirou o filme e a televisão É, acho que foi um desligou, pouquinho tempo depois. assim. Mano, foi... Mas o mais bizarro foi que um amigo nosso postou isso no Twitter. E alguma pessoa, que a gente nunca viu na vida, que ninguém conhecia, falou: caramba, a minha TV também queimou assistindo o mesmo filme. Caramba. Bem legal a experiência. Mano, né? não, foi maravilhoso. Enfim, né, eu acho que por causa disso, eu acho que esse é o filme mais assustador de todos, É, assim. não, faz sentido, faz sentido. Os Não, caras tudo se bem que cagaram também- vendo o não, filme e na depois vida disso- real, tá ligado? Depois disso, eu realmente nunca mais assisti esse filme na minha vida. Eu também. Nunca mais, nunca mais. Os Não caras tem têm amor interesse pela também, no TV, caso. né? Não, sim, também. Não, a tem TV isso. nova aí vai queimar. Em sério. casa, pelo menos, eu nunca assisti. Enfim, já é o último filme dirigido pelo James Wan, né? Do Invocaverso. Eu acho que depois não teve mais nenhum, ou teve o Annabelle. Não, algum- no 3 ele produz. ele não produz. dirige. Não dirige. É isso. Esse é um dos filmes que vou diferir de vocês. Assim, eu não acho ele ruim. Eu acho que ele tá no limite do limite do limite. No primeiro filme, o James Wan, ele faz de uma maneira tão controlada, não usando tanto jumpscare, porque no momento que vem o jumpscare no primeiro filme, igual na hora que ela tá acendendo o fósforo pra ver o que tem lá embaixo e vem a palminha, ali você toma um susto do caramba, tá ligado? E uma coisa que eu vi muito interessante é que ao decorrer do filme, vai tendo vários pontos da casa deles que tá escrito Valak. Tem um Vzinho, aí embaixo tá Valak embaixo. Aí ela vai montando uns negócios, aí o nome, tipo, depois que ela termina, ela não olha, mas tá escrito Valak. Tem vários lugares, porque eles te mostram que pra você derrotar o demônio, você precisa saber o nome dele, né? Pra fazer o exorcismo. sim. Aí o que me dá raiva é que, tipo assim, em nenhum momento ela viu isso. Aí no final ela, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aquela Bíblia que eu tinha escrito alguma coisa, tá ligado? Aí ela pega lá, nossa, o nome da vala aqui, ó, eu vou te exorcizar, pá. Aí acabou o filme. Tipo assim, é um bom filme, acho que dá bastante susto, mas aí já me irritou um pouco com esses bagulho de roteiro, tá ligado? Eu pesquisando sobre esse caso, até agora eu não sei se tudo foi real ou se foi tudo uma invenção, igual a gente falou lá atrás. Foi o mais controverso, né? Das histórias. O que é bizarro desse filme? Por exemplo, no primeiro filme, os vizinhos viram que tinha acontecido coisa na casa, né? Na família Perron. E aí chamaram um cara lá pra ajudar. Esse 2 é bem controverso porque uma que os Warren não teve muita participação. Eles venderam como se os Warren tivessem, mas não teve. Foi um cara chamado Maurice Grossi. Ele foi um investigador que praticamente morou. Tanto que ele gravou mais de 200 horas de vídeo e de áudio nessa casa. E aí o que acontece? Em teoria, a Janet, igual você introduziu, ela tava sendo possuída e tal, tudo mais. E aí tinha gravações disso até hoje na internet, que quando ela tava possuída, ela se intitulava como um espírito chamado Bill. E aí a voz dela ficava bem grave assim, você encontra aí na internet transcrições desse momento que eles entrevistavam ela com a possessão. Só que muita gente acredita que foi tudo uma invenção, porque esse caso, em teoria, se passou em 1977. Em 1973, lançou O Exorcista. Foi muito sucesso. E aí, com isso, muita gente acredita que, como o filme vendeu muito, histórias assim vendiam muito também. Então acredita que a família toda inventou esse caso. Tanto que quando começou a ver que objetos começavam a se mexer, que a filha tava acontecendo isso, eles chamaram a polícia, só que não tem muito que a polícia fazer. E a No filme é imprensa, engraçado também. e a imprensa local tinha participação desde o primeiro momento. Até a BBC foi na casa conversar
conversar com a família. Só que eles não sabem se a família, de fato, ganhou alguma grana com isso ou não. Não provaram nada, muita gente acredita que não aconteceu. Esse Maurice, ele aparece no filme, mas ele deveria levar uns créditos muito maior. Muita gente acredita que ele se envolveu no caso, porque anos antes, a filha dele morreu em um acidente. Foi um acidente terrível, assim, e foi levada pro hospital, em estado grave e tal. E aí, muitos acreditam que ele dedicou pra esse lado mais... esse lado místico e tal, porque ele acredita que a filha dele estaria em algum lugar. Então ele entendi. achava que poderia, às vezes, se comunicar com a própria filha. Uhum. Tem essa parte meio estranha, assim, tanto que esse caso é o caso mais polêmico, pelo menos os que a gente já conhece, assim, porque a família inteira é meio que acusada de fraude. Muito disso já foi até documentado, assim, pelas meninas filhas, né? Forjando barulho, imitando voz mesmo, voz mais grossa. Depois de um tempo, adultas já foram entrevistadas pelo caso e tudo mais, e aí uma delas chegou a falar que uma coisa ou outra era real, uma outra das filhas falou que a gente inventou umas partes aí, tá ligado? Tanto que tem uma entrevista, as duas irmãs estavam, e aí o cara pergunta assim, mas você sente que naquele momento um espírito seguia vocês? Ela fala que não. Aí a outra irmã dá um tapa assim na perna dela. Caraca, mano, isso aí eu não vi. Então já começamos aí, Mano, né? Miguel do Miguel. Sim. Mas é legal que o filme brinca com isso, tá ligado? Tipo, Sim, tem essa parte do é verdade, é mentira, é Não, verdade. é da hora. E fica pra você, tá Sim. ligado? Igual em qualquer filme que tiver escrito baseado em fatos reais, fica pra você. Sim. Porque ele é um filme. Aconteceu tudo aquilo mesmo? Nunca iremos saber. E eles fizeram um filme de uma forma, por exemplo, o Valak. Não tinha nada a ver Ele não com a existe, história né? real. O- Não, a entidade existe. Isso. Não, sim, mas no relato não existe. Não existe. O que eu tava vendo é que eles acreditavam que, por exemplo, esse demônio, essa entidade se intitulava como Bill, né? Quando aparecia na filha. Eles acreditavam que tinha uma entidade maior na casa. E eles acreditavam. Que aí seria- O que o filme fez? Trouxe, falou assim, vamos colocar o Vala, que a gente coloca que tem uma ligação Já bota com a pra Vera render. Farmiga, e aí nessa ligação a gente já liga com outro filme, a Sim. gente faz um spin-off e aí grana. Uma coisa que a gente Que esqueceu foi de uma falar. baita sacada. Money. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, todos os filmes de Invocação do Mal, principalmente até o da Annabelle, são um orçamento muito baixo. Sim. Tem filme da Annabelle que é de 7 milhões de 7 orçamento. milhões e lucrou 15, 250. 200, 300. A franquia inteira já passou de 2 bilhões. E se Sim. você somar o orçamento, talvez não passe de disso. 400, de 200 milhões, sabe? Sim. Porque todo mundo ganha, né? A Warner ganha fazendo os filmes, mas o nome dos Warren fica na mídia e a família também ganha notoriedade, né? Eu não tinha pesquisado muito em torno. E esse caso é bem polêmico, assim. Só uma coisinha sobre o Valak. No filme, ele é retratado como uma freira. Só que a imagem dele, de verdade, é um bebê sobre um dragão com 2 cabeças. Tipo, não tem nenhuma forma assustadora. Eles só levaram, aí fizeram a imagem de uma freira pra ser mais assustadora. Então, E é aí- aquilo. É pra vender. E virou ícone, né? Bom, aqui a gente já vai finalizar então com o terceiro filme. Não é mais o nosso querido James Wan, já é um cara que Michael Chaves. Michael Chaves, tá ligado? Que aí já começa o absurdão pra mim. O primeiro caso da história dos Estados Unidos a ser um júri aonde o cara alega que matou alguém por conta de uma possessão demoníaca. Só que, aonde mora o perigo nesse filme? Dessa vez a gente não tem, digamos assim, a gente até tem uma entidade, só que essa entidade tá sendo usada por uma outra pessoa que está fazendo rituais pra invocar uma entidade maior ainda. Então aqui você vai ter o confronto que eu gosto de chamar da Jean Grey contra o Professor Xavier, tá ligado? Quem é mais poderoso, tá ligado? Então, tipo, esse As filme... comparações do Arthur. Mano, é porque eu acho muito engraçado, pô. Porque aí começa um absurdo gigantesco pra mim. Ah, vamos ver uma briga de médiums, tá ligado? Foda-se os demônios, foda-se os bagulhos. Vamos ver só quem é mais forte nesse bagulho. Obrigado aí pela introdução do filme. Esse filme, igual o Arthur falou, foi o primeiro caso nos Estados Unidos a alegarem possessão demoníaca, né, como a causa. É importante falar que o advogado dessa família tinha pesquisado algumas coisas e na Inglaterra 2 casos já tinham sido usados como possessão demoníaca também. O juiz não aceitou, porque ele falou a corte não pode aceitar a existência do demônio para justificar isso. Então o cara foi condenado a, acho que, salvo engano, 15 anos e ele ficou preso só 5 anos e saiu por bom comportamento. Continua com a mulher até hoje, vivendo sua vida normal, né? Só que esse caso ficou conhecido como Devil May Mendui,
que é o demônio me obrigou a fazer isso, Sim. algo nesse sentido. Uhum. Aqui ficou, tipo, Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio, né? O que é interessante nesse caso? Uma que foi o primeiro a não se passar numa casa assombrada, porque relatou mais um caso. Não é um filme que tem muitos sustos, igual o mesmo. primeiro e o segundo, ele já tem uma pegada um pouco diferente. E aí, bom, o David, né, que foi o garoto, tava possuído, que os Warren participaram, junto com padres. Quando tava tendo um julgamento, os Warren pediu para os padres participarem também, porque os padres estavam envolvidos quando eles estavam fazendo o exorcismo do garoto. Só que a igreja não quis que os padres fossem intimados, porque eles não queriam saber que essas coisas aconteciam e não queria dar detalhes como era feito o exorcismo e tudo mais. Então a igreja não participou na audiência, enfim, e aí o cara foi condenado. Se foi um motivo válido ou não, não sei, mas o cara foi condenado. Assim como todos os outros, é um caso muito polêmico, tanto é que dessa vez é um dos primeiros casos assim que a gente vê que nem mesmo quem estava relacionado ao caso, quem estava envolvido, no caso as vítimas, também se sentiram muito mais lesadas do que o normal. E, mano, isso aí foi uma loucura, porque ninguém reconhece como um caso sobrenatural, não legalmente, né? Foi pra tribunal, não é só mais um caso sobrenatural documentado, não ficou dentro da bolha, né? E aí virou uma coisa muito mais complexa do que isso. Tanto ele quanto a família processou o casal Warren por ter se sentido explorado. A história foi vendida como mais um dos casos do Ed e Lorraine Warren e tudo mais. Eles são acusados de se autopromover em cima de uma questão muito séria de uma família, né? Eu acho que é o caso mais fraco. De todos os outros, eu acho muito vago. Pode ser e pode não ser, e, assim... É isso. Não tem muito, nessa, né? mas ó, tal coisa aconteceu, tem relatos de tal pessoa que fez isso. Tanto que até uma parte do filme você tem todo esse lado do tribunal, Sim. do julgamento e tudo mais. Só que aí depois vai pra outra questão, que é a filha do padre lá, e a Lorraine e tal. E aí tem as questões com o Ed quase morre, né? E aí ela fez ele lembrar de uma lembrança feliz dos dois. Só que aí é um filme muito controverso, assim, né? Não foi tão terror e teve esse lado de tipo, caramba, foi o primeiro caso, e aí o cara depois processou e tal. Ou seja, quase em todos os casos tem polêmicas. Um dos pontos que eu acho que muito loucura, só voltando um pouco ao caso, é tipo da igreja católica não querer se envolver, tá ligado? Que é tipo assim, se a gente se envolver, a gente vai ter que falar uns bagulho. Se a gente falar uns bagulho, esse pá vai dar merda lá na frente, tá ligado? Então é melhor ficar na minha. E o finalzinho também eu acho zoado, hein, mano? Que é aquele final de todo filme que você espera. Que ele vai matar a Lorraine, aí ele lembra porque nada é mais forte do que o poder do amor. Aí ele lembra deles lá dançando juntos, o primeiro beijo. Aí ele vai lá e de vez ele matar ela e bater o bagulho na cabeça dela, ele vai lá e quebra o altar, tá ligado? E a moça perde os poderes e o demônio vem atrás dela. Tipo, mano, aquele é o final mais tosqueira pra mim, tá ligado? Que é tipo assim, nada mais vence o poder da amizade. Poucos filmes de terror fecham bem. O 1 foi bem, o 2, e o 3... Mas temos aí o novo filme. O Último Ritual. O último ritual. Last Hits. Em teoria, o último filme, mas ele é mais considerado como o último ritual, porque literalmente foi o último caso que deles. encerrou, né? Por causa da morte do Ed logo depois, assim, né? E é o caso que eles não conseguiram resolver, né? Isso que é o que me chamou mais a atenção. Os relatos eles foram lá, não conseguiram e falaram, ó, rapaziada, Tchau. tamo junto. É o caso da família Smoo, Smoo. né? Tem um caso que se passa, né? Que os Warren vai pra lá em 1986. E aí conta, enfim, aconteceram coisas estranhas. É a mesma coisa, fala que é o caso mais assustador, mas até então todos os casos são os mais assustadores. O Ed morre. E desde o terceiro filme a gente já vê que o Ed já tá doente. Sim, Ele teve um infarto, ele anda lá de muleta e tal. E aí que eu acho que não foi confirmado nem nada, então não é um spoiler, tá? Mas eu acho que ele vai morrer mesmo. Ele morre no filme. Eu acho. Entendi, um palpite. Eu acho que eles vão dar essa coisa porque ele morre em 2005, 2006. Eu acho que eles não vão seguir, tipo assim, aconteceu esse caso e morreu depois. Eu acho que eles vão dar um jeito de, até pra encerrar a franquia. Mas, assim, pelo trailer, eu sigo na ideia do Arthur de que eles voltam às origens do que o terceiro. Então, dia 4 aí, tô ansioso pra ver. Eu vi o trailer também, eu acho que vai ser mais parecido com o primeiro, até porque eles erraram muito o segundo e o terceiro ali em alguns pontos. E eu acho que esse daí
promete ser porradaria de novo. Porque o trailer eu fiquei em choque com várias cenas ali, tá ligado? Aquele momento de estávamos esperando por vocês. Eu falei, ixi, aí o bagulho vai pegar fogo. Esse filme, esse caso, o caso, né? Não o filme, teve um livro adaptado em relação a esse relato e também teve um filme de TV. Então esse não é o primeiro filme desse caso, que é um filme de 91, se eu não me engano, chamado The Haunted. Só que foi um filme péssimo, assim. Foi um filme pra TV, não foi um filme de cinema, então Então já deve ser aquele nível. E também que sim. divide muitas opiniões também esse caso. Falam que É, é polêmica, sim. falam que foi uma histeria da época, falam que a casa tava amaldiçoada, só que depois da família sair da casa, a nova moradora nunca relatou nada sobrenatural na casa, então outra polêmica aí dos Warren que sempre vai acontecer. Eu acho que tem gente que é muito cética e vai acreditar, e gente que não acredita. Eu não quero passar por esses tipos de situações pra ter que Jamais. acreditar ou não, então eu sigo ali falando, você tá contando ali, eu vou acreditar em partes ali, tem uns que eu vou duvidar, mas enfim, não vou falar que é tudo mentira e não. isso, né? Eu não quero descobrir. Também. Esse é o resumo, eu não quero descobrir. Mas também tem a controvérsia que desse caso a Igreja Católica não ela reconhece que os relatos são graves, mas não reconhece o exorcismo. No caso, né? Não tem nenhum dado oficial sobre esse caso da Igreja Católica. Então, assim, é meio que, apesar de ser parece ser um filme que vai voltar no ritmo e na estética do primeiro e do segundo, é mais um filme que, pelo menos o caso, o relato, é um relato também meio vago, assim, de que pode ou não ter acontecido, ou pode ser só uma invenção. Tudo bem. Todos eles parecem total invenção, tirando o primeiro, que é um caso realmente bem complexo e tem, né, envolve muita gente, não é só a família, tem os vizinhos, e, enfim, várias outras pessoas, coisas do passado, enfim. Mano, Invocação do Mal não é uma saga, não, mano. Uma franquia. Uma franquia muito boa, mano. De franquias de filmes de terror, de história de terror, ela se sobressai muito bem, assim. Apesar do declínio que ela veio com Invocação do Mal 3 e os spin-offs, né? Porque realmente, Freira 2 e Invocação do Mal 3, pra mim, são filmes bem... Eu acho que bem eles ruins. mudaram a cena. Porque antigamente você tinha muito mais terror, tirando o Exorcista, né? Você tinha muito mais terror de Jason, Freddy Krueger, de Um serial slasher, killers e né? tal, Sim. exato. E aí eles reviveram mais essas coisas de espírito e tal. É. 2 bilhões já passaram. Esse filme, não acho que a bilheteria vai encerrar por menos de 400 e 500 milhões. Porque é o último filme, então... E eu acho que agora é uma época que não tem nenhum filme muito grande, assim, pra eles competirem. Então, acho que... Isso é. Mas assim, é o último filme do Invocação do Mal, né? Sim, Isso. a O Invocaverso franquia vai A continuar. franquia É muito vai continuar. rentável, Tanto mano, é não vai que... parar. Não lembro, acho que a gente até já noticiou isso aqui no Central. Agora o monstro da vez vai ser o Homem Torto, alguma coisa assim. Eles tinham confirmado um filme, só que depois eles cancelaram. O Homem Ia ser do Torto- James Wan, mas aí foi cancelado. entendi. Sempre Mas quiseram assim, fazer, Mas mas seria não mesmo, vai. né, esse filme do Homem Torto. Eles chegaram a confirmar, depois eles ok. cancelaram. Assim, por exemplo, a Annabelle vai voltar. A irmã da Vera Farmiga, que faz a Sim. personagem da Esqueci o nome freira, dela. Aham. vai, eu também esqueci. Alguma coisa da Farmiga. Toma Mas essa. ela vai voltar também, então... Eu acho que esse filme vai explorar dois lados. Tanto da família, Sim. e eu acho que vai falar muito também dos Warren mesmo, e a morte do Ed. Então, dia 4 aí nos cinemas. Queria deixar um último adendo. Se você acredita no bem, se você acredita em Deus, lembre-se, o mal também está por aí. Nossa. Profundo. Mas é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like nesses vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu sei que você não ativou. E deixa aí nos comentários o que você tá achando. Só a sua opinião sobre Invocação do Mal, se você gosta ou não, o Invocaverso no geral. E mais uma coisa. Deixa aí o nome pra gente lembrar qual é o nome da irmã da Vera Farmiga, porque eu não lembro mesmo. Assim. É isso E eu aí. tô com preguiça de pesquisar. Então deixa aí nos comentários.